Oi Miglis, tudo bom? Aqui é o Dan Vitoriano e bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Agora a gente vai na parte 3 do nosso projeto com HTML e CSS. A gente já mandou tudo para o GitHub e agora a gente vai adicionar mais código nele de forma contributiva e também vamos colocar um pouco de responsividade. Vamos adicionar Media Queries e o Display Flexbox. O nosso projeto que estava com o nome HTML-CSS, eu renomeei ele para Web-Developers-Hub. E agora aqui, ó, coloquei um pouco mais de descrição no GitHub. Dá até para a gente visualizar uma versão online dele aqui, ó. A nossa pasta Web Developers ficou aqui, mas vejam, já está um pouco diferente. Aquele texto não está mais aqui, ó. Aquele texto agora foi para uma página minha, né, junto com a minha foto. Porém, há outros web developers aqui, ó, outros alunos meus que mandaram contribuição para o nosso projeto e fizeram as suas próprias páginas, colocando o seu link para o LinkedIn, o contato para os seus GitHubs. Vamos então entender como é que isso foi feito, ó. Esses arquivos agora estão aqui dentro, né? O index ele foi duplicado para o Dan Vitoriano, né? Ó, esse aqui era o index atual, onde a gente tinha parado na parte 2 do vídeo, e agora o Dan Vitoriano, que era a minha página, eu dupliquei, e outros alunos mandaram aqui os seus próprios códigos HTML, ó, as suas próprias páginas, fizeram alterações. Eles fizeram isso através deste menu aqui, ó, do Pull Request, ou seja, ele solicita uma alteração no meu código. Primeiro, que esses alunos forcaram esse meu projeto, ó. Cada uma dessas 120 pessoas aqui, ó, a gente pode ver os existing forks aqui, os forks existentes. Cada uma dessas contas aqui no GitHub até agora é de um aluno meu. Eles fizeram uma versão desse código na conta deles do GitHub. Então é o que a gente chama de fork. 120 pessoas fizeram o fork desse meu projeto. E ó, 43 ainda estão com um pedido de alteração no código aberto para mim. Elas mandaram uma atualização de código. Algumas aqui eu já fechei, porque não ia dar para juntar, o mergear que a gente chama, mas outras, ó, como esse desse aluno e esse outro aqui, eu já aceitei as alterações deles. Então, as mudanças dos arquivos que eles pediram para fazer, ó, eu aceitei. Até as imagens e todo o código HTML. Então, agora temos aqui mais 43 solicitações de código aberta. E eu vou pegar uma aqui, ó, a número 39, de uma aluna minha. Olha só, eu vou aqui em Files Change e vou ver as alterações que ela fez. Então ela criou um arquivo CSS só para ela, com algumas classes, tá? Essa então foi a estratégia que ela achou. Mandou a foto dela. Essa daqui é a página principal onde lista os web developers. Então ela adicionou o código dela aqui, só que a gente vai ver que o código nosso já tem uma modificação. Quando ela fez essa solicitação, nosso código já sofreu alteração. Já tem mais 2 alunos que já mandaram, né, alterações para o nosso código. E essa daqui é a página dela que ela criou, contando a história dela, falando dos trabalhos dela e linkando para o CSS. Então, olha, se eu for aqui na conversação, a gente vai tentar fazer esse merge, né? Vai tentar mesclar as alterações dela, do fork que ela fez lá no repositório dela, na mesma branch que a minha, só que na conta dela. Tá vendo? Ó, tá falando que ele tem conflitos, principalmente nessa página. Por quê? Se a gente for lá no nosso código, a gente vai ver que essa página dentro da pasta Web Developers, ela sofreu alterações desde que a Marina enviou a pull request dela. Agora ela tem, além do meu nome, ela tem o nome dos 2 outros alunos. Então eu preciso ir lá na pull request da Marina e eu vou ter que resolver esses conflitos. Então, ó, o código que está dando conflito, ele fica marcado com essas setinhas aqui. E eu posso vir aqui e simplesmente apagar as setinhas e deixar o código do jeito que eu quero que ele fique oficialmente. Então, ó, vou abrir um list item, vou colocar o meu link, um list item para Marina, fecha um list item para Marina. Tá faltando então aqui, ó, um list item para o Luiz Silva, fechou o do Luiz Silva. E aí depois abriu e fechou o do Leozinho. Aqui eu posso também retirar e a gente fecha a lista, não tem mais nenhuma marcação. Vou marcar então aqui como resolvido esse conflito. Vou comitar
Então, essa nova atualização, ó, eu concordo que eu vou fazer uma alteração na minha página principal, então lá no meu index do meu repositório, e agora as alterações da Marina então estão preparadas para serem mescladas, não tem nenhum conflito. Então eu vou aceitar a solicitação de pull request dela. Vou me colocar aqui como um revisor, vai ser minha essa pull request. Vou aplicar uma label aqui, uma etiqueta falando que ela tá melhorando o nosso código, né, um enhancement, só para deixar tudo classificado bonitinho, e vou confirmar a mesclagem. Muito bem, então agora, ó, a pull request da Marina foi mergeada para o nosso código. Agora eu tenho muito mais commits, ó, agora eu já tenho 25 commits, né? Vários alunos mandaram, e esse projeto vai ficar disponível aqui no GitHub para quem quiser mandar a sua pull request e adicionar o link para sua página, o seu portfólio, a sua biografia. Então, se a gente for agora aqui dentro de Web Developers, eu vou encontrar a página da Marina aqui dentro. Voltando agora para o nosso VS Code, nós precisamos atualizar a versão que está na nossa máquina com as alterações que foram feitas no repositório remoto do GitHub. Para isso, venha logo aqui embaixo, essa é uma das opções, e sincronize o seu repositório. Dê OK e ele vai buscar as atualizações lá do repositório do GitHub. E agora, como você pode ver, a página que a gente acabou de mesclar lá no repositório remoto já está presente aqui no nosso diretório local. Para finalizar o nosso projeto, a gente vai adicionar alguns trechos de CSS responsivo, incluindo Media Queries, para que o nosso site possa se adaptar, possa se ajustar conforme os diferentes tamanhos de tela. Com a nossa extensão do Live Server, vamos visualizar a nossa página. Nela podemos ver a lista de Web Developers. Eu vou mexer na minha página. Eu vou fazer de uma forma que essa nossa foto, botão e o texto, eles possam ficar lado a lado, ocupando maior parte da tela quando há mais espaço, no caso dessa resolução grandona. E quando a resolução for menor, vou inspecionar o nosso elemento aqui, ele pode ficar com a foto, botão e texto um embaixo do outro. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir o meu arquivo da minha página, e essa daqui são as informações, a imagem, o botão e os textos de parágrafo que eu quero alterar de forma responsiva. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser incluir esses elementos dentro de uma div chamada container. Nela eu vou aplicar o CSS flexível e esses elementos vão se comportar conforme o breakpoint. Então vou na linha de cima, adicionar uma div, vou copiar todos esses elementos aqui para dentro, vou formatar para que fique mais organizado e fácil da gente visualizar. E essa div eu vou chamar ela com uma classe de nome container. Para eu não misturar com as classes de outros alunos, de outras pessoas, o meu body aqui vai receber uma classe com o mesmo nome de usuário do meu LinkedIn, ou seja, único, ninguém vai repetir essa classe chamada Dan Vitoriano. Assim eu espero. Agora eu vou no meu CSS e vou adicionar a classe Dan Vitoriano e Container. Dentro da classe Container, o display flex dos elementos. E vou adicionar também um flex direction falando que a direção vai ser de coluna nesse formato para smartphone. Visualizando o nosso site na versão responsiva mobile, os elementos imagem, botão ficaram um embaixo do outro. O que eu vou fazer agora é para essas resoluções maiores os elementos ficarem um ao lado do outro. Para isso eu vou criar uma Media Query com o tamanho mínimo de, por exemplo, 900 pixels. É um bom tamanho para conseguir colocar os elementos um ao lado do outro. E a única condição que eu vou mudar dentro dessa classe Dan Vitoriano Container é o Flex Direction, para dizer que os elementos fiquem um ao lado do outro, como em linhas. Vamos ver o resultado. Olha lá, os elementos agora ficaram um ao lado do outro. Vamos ver a versão responsiva. Eu aqui estou com mais de 1000 pixels, eu tenho que visualizar um embaixo do outro com menos de 900 pixels. Funcionou. Então com menos de 900 pixels os elementos ficam um embaixo do outro, com mais de 900 eles ficam um ao lado do outro. Eu vou agora só adicionar algumas outras propriedades CSS para que os elementos não fiquem um grudado ao lado do outro. Um jeito muito comum de fazer isso é encapsular cada um dos elementos dentro de uma div.
Ao visualizarmos nosso código, as divs não impactam no posicionamento nem na aparência, mas agora é possível alcançá-las e aplicar uma margem para cada uma delas. Vou fazer mais uma alteração aqui no nosso HTML, movendo esse botão do LinkedIn para o último elemento das colunas. E agora, dentro dessa Media Query, eu vou falar que todas as divs que existirem dentro de container e dentro de DAM vitoriano vão receber uma margem de uma unidade de medida que equivale a 16 pixels. E agora os elementos estão espaçados, eles ocupam a maior parte da tela quando há espaço, e se for menor que 900, a interface se comporta como ela foi projetada originalmente. Gostou desse vídeo, dessa sequência de vídeo, Miglos? Então deixa sua curtida, compartilha, se inscreve no canal, comenta o que você achou, que tipo de vídeo você acha que eu devo continuar fazendo. E muito obrigado pela sua atenção. Fique sempre ligada que tem mais vídeos aqui para você.